Estou muito feliz, crendo, queridos, que nós vamos ter um tempo muito precioso na presença de Deus. Essa semana foi uma semana diferente das demais, com umas lutas diferentes. Eu não sei como que foi a tua semana, mas no final de tudo nós sabemos que vai dar certo, amém? Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Você crê nisso? Se nós estamos com Jesus, alguns problemas são previsíveis. A Bíblia diz que Jesus disse que nós teríamos problemas nesse mundo, que nós teríamos dificuldades, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo e nós vamos vencer também. E nós vamos então, queridos, nessa noite falar sobre uma mania de grandeza. Uma mania de grandeza. Quem aqui já admite, já assim de chegada, dizer, pastor, eu admito, eu tenho mania de grandeza. Nós vamos ver que isso, em alguns aspectos pode ser uma bênção, mas em alguns aspectos pode ser um grande problema. Especialmente, né, se nós buscamos algo grande em Deus ou algo grande no mundo, né? Isso tem tudo a ver com, né, ser bênção ou ser maldição na nossa vida, essa mania de grandeza. Essa mania de grandeza, por exemplo, nos impede até mesmo de admitir as nossas falhas. Quem aqui admite que tem dificuldade de admitir que tem falhas? Se você for muito sincero comigo, você vai dizer, pastor, é verdade, se eu puder eu escondo. Isso é sinceridade. Você não está se depreciando, você está sendo sincero. Você não está falando mal de você está sendo sincero. Quantas vezes você se pegou discutindo, né, tentando camuflar um problema? E muitas vezes, veja bem o que acontece conosco. Nós admitimos os nossos problemas, mas sabe por quê? Porque nós queremos que as pessoas achem que nós somos humildes. Mas no fundo não é humildade, é interesse mesmo, é egoísmo mesmo, é algo que está encalacrado dentro de nós e nós admitimos uma fraqueza, um problema, né, um pecado, mas não para consertar, admitimos para que as pessoas olhem para nós. Nossa, o pastor é humilde mesmo, é uma bênção, pastor, né? Mas precisa mais do que confessar, precisa ter um coração disposto a consertar, amém? E algo que eu tenho descoberto, queridos, e isso buscando um crescimento em Deus para a minha vida, um crescimento não no sentido de ser mais, de ser maior, mas num sentido de agradar mais a Deus. Eu tenho investido no meu ministério, tenho, né, investido em livros para me aprender com as pessoas que já passaram por algumas experiências. E eu tenho visto, queridos, que até no meio cristão as pessoas têm essa mania de grandeza e muitas vezes essa mania de grandeza é prejudicial. Nós vemos em Mateus 18, por exemplo, os apóstolos se aproximam de Jesus e eles perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Vamos ler lá, Mateus 18. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Mania de grandeza, estava na vida desses homens. E Jesus, né, você vai ver a resposta dele. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus faz uma pausa e fala o seguinte, ó, antes de falarmos quem é o maior no reino dos céus, vamos falar de quem vai entrar no reino dos céus. Porque não adianta ser grande se você não entrar no reino dos céus. Foi mais ou menos isso que Jesus veio falando para os discípulos. Antes de eu falar quem que é o maior e quem que é o menor, vamos falar de quem vai entrar. E ele fala, né, que se nós não formos como crianças, muitas vezes nós ignoramos, nós repreendemos uma criança porque ela fala uma coisa sem sentido. Mas nós estamos muito atrás delas, porque elas ainda, né, conseguem ter um coração que perdoa facilmente, por exemplo. E Jesus continua dizendo, no versículo 4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Eu percebi também, queridos, que as coisas simples desse mundo não nos atraem. É verdade ou não é? O que tem atraído você? O que chama a tua atenção? Coisas grandiosas. Por muito tempo, o que me atraía em ser um pastor era o pensamento de que um dia eu teria, né, uma igreja talvez com 200, 300, 500 membros. E isso é bênção, eu ainda continuo desejando. Se sinônimo de ser bem-sucedido fosse pastorear 10 pessoas, talvez eu não iria desejar ser um pastor. Mania de grandeza errada, a partir de princípios errados. Então fique atento, queridos, nesse momento nós podemos estar com algumas manias de grandeza que são sinais de imaturidade.
Quando você era criança, você queria ser o quê? Eu queria ser policial. Não era porque o policial faz justiça, porque ele defende as coisas corretas, mas porque aquilo me parecia algo assim, nossa, extravagante. Piloto de avião, jogador de futebol. E a Bíblia nos chama, nós vamos ler um texto aqui na sequência, nos chama de meninos, de pessoas que estão com os olhos obscurecidos, porque muitas vezes desejamos coisas grandes que não vão fazer a menor diferença em relação ao chamado de Deus para a nossa vida. Se você olhar para 1 Coríntios 13, versículo 10, diz assim, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Com outras palavras, você vai experimentar a maturidade. E quando você for maduro o suficiente para a gente conversar a respeito desse assunto, você vai entender. Deus está dizendo, olha, agora eu não posso conversar com você sobre isso, porque você não vai entender, você tem mania de grandeza ainda. Quando você entender que para ser grande no reino precisa ser pequeno, então nós vamos voltar nesse assunto. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E glória a Deus, comece a orar para logo chegar esse tempo de maturidade, que você deixe para trás as coisas de criança, da infância, e comece a viver como um adulto, como alguém maduro. Amém, queridos? Nós precisamos dessa oração. Eu oro para Deus muito por isso. Deus, me dá maturidade para resolver esse problema, me dá maturidade para trazer um conselho, me dá maturidade para pregar a palavra, me dá maturidade para mim agir com as minhas filhas, me dá maturidade para mim agir como um esposo, para mim agir como um pastor. Sabe por que eu oro, queridos? Eu quero encorajar você a orar, porque eu quero deixar as coisas de menino. Nós precisamos crescer em Deus, e isso é uma mania de grandeza boa. Crescer em Deus é algo bom demais. Mas nós nunca vamos crescer em Deus se nós não aprendermos a ser pequenos nesse mundo. Amém? Ainda o texto diz assim, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Deus está dizendo nessas palavras que nós não nos conhecemos, que essa mania de grandeza vem da falta de conhecimento de nós mesmos. Ele está dizendo, um dia você vai conhecer você mesmo como eu conheço você. E então as coisas vão mudar. As prioridades tuas vão mudar. As atitudes tuas vão mudar. Agora você não consegue ver. Você consegue ver como uma criança olha para o espelho. Você já percebeu que no espelho você não vê nada para frente? Você olha para o espelho e vê o que está atrás de você. Tudo que eu e você conhecemos é baseado nas nossas experiências. Nós não temos a visão de Deus. Deus não precisa do espelho para ver, para se conhecer, para saber o que vai acontecer. Se nós queremos, ter uma ideia do futuro, como pessoas olhamos para o passado. Isso aqui já aconteceu lá na década de 40, então pode ser que aconteça lá na frente. É assim que nós olhamos. Deus não precisa disso. Ele sabe exatamente quem somos e o que vai acontecer conosco. Então, queridos, que essa obscuridade que o mundo coloca nos nossos olhos, seja no nome de Jesus lançado por terra nessa noite. Que você saia daqui mais esclarecido, que essa percepção do comum e do grandioso mude nas nossas vidas. Que nós possamos realmente ordenar as nossas buscas, amém? Aqui está dizendo, agora pois vemos como um reflexo, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, na mesma forma como sou conhecido. Nós precisamos desse crescimento, dessa maturidade. Quem conhece a história do apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo de Tarso, ele teve uma experiência que nós chamamos de cair do cavalo. Não é que Paulo caiu literalmente do cavalo, mas ele teve uma experiência com Deus que permitiu que ele visse quem ele era. E cair do cavalo, numa linguagem popular, é muitas vezes encontrar os nossos próprios defeitos, descobrir que nós somos falhos diante de um problema. É assim ou não é? Nós descobrimos que somos falhos quando estamos diante de um problema que nós mesmos criamos. E o apóstolo Paulo caiu do cavalo nesse sentido, porque ele estava perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, perseguindo Cristo, e teve uma experiência com Deus, e ele conseguiu nesse tempo
ver que ele estava errado. Mas essa experiência que Paulo teve fez com que as escamas dos olhos dele caíssem. Paulo era um cara que tinha mania de grandeza no sentido ruim dessa declaração. Ele era um romano, um cidadão romano. Queridos, eu não sei nem que exemplo dá para você para mostrar a importância de um cidadão romano naquela época. Era alguém assim da high society, era super importante. Paulo, além de ser um cidadão romano, era um judeu que tinha estudado na melhor escola judia. Ele teve como professor Gamaliel. Se você vê na Bíblia, Gamaliel foi um dos caras mais renomados no ensino, né, do judaísmo. Ele era um cara próspero, ele tinha tudo que talvez a maioria de nós aqui deseja ter. Era importante na sociedade como um todo, era importante no judaísmo, de forma religiosa, mas ele não tinha encontrado a importância das coisas simples. E ele precisou dessa experiência com Jesus para encontrar a importância das coisas simples. E a partir do momento que ele teve essa experiência de perseguidor, ele passa a ser perseguido por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Ele começou a ter prazer em servir a Deus, coisa que ele reprimia, que ele se colocava no caminho, que ele dizia, olha, não vou deixar. Ele ama tanto agora as coisas simples que ele diz, eu trato esse mundo e tudo que esse mundo oferece como esterco, se eu conseguir, né, obter aquilo que Cristo me oferece. Paulo teve a experiência, queridos, que eu e você precisamos ter, de perder essa mania de grandeza e passar a se satisfazer com as coisas simples que Deus nos oferece. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Enquanto todo mundo ao nosso redor está dizendo para você, busque coisas grandes, não seja igual todo mundo, você precisa ser acima da média, busque riqueza, busque, né, estar se sobressaindo no teu negócio, busque estar se sobressaindo na tua profissão. Muitas vezes do outro lado Deus está dizendo, olha, diminua, seja mais humilde, ouça mais, fale menos, discuta menos, obedeça mais. Enquanto o mundo ao nosso redor está dizendo que você precisa ser grande para ser feliz, Deus está dizendo, olha, você precisa ser simples. Você consegue imaginar isso? Jesus estava sentada no seu sublime trono. Quer mais grandeza? Deus dos deuses, Senhor dos senhores, no trono celestial. Mas ele desce e ele se faz homem, não satisfeito em se tornar homem, ele se faz servo, não satisfeito em se tornar servo, se faz escravo, morre numa cruz como um pecador da pior espécie possível. Quando que nós vamos encontrar alegria nisso? Quando, queridos? Quando que nós vamos encontrar alegria nessas coisas? É muito simples, a vida de Jesus é muito simples, nascer numa manjedoura. Você imagine isso. Mas a nossa mania de grandeza tem nos tirado o prazer pelas coisas simples. E somente a luz de Deus, somente uma experiência, né, como a que Paulo teve, pode, né, iluminar os nossos olhos. Será que você tem uma percepção parecida com a percepção de Deus? O que é grandioso para Deus é grandioso para você? O que é grandioso para Deus é grandioso para mim? E o que é comum para Deus é comum para mim também? Não, queridos, muitas vezes o que é grandioso para Deus a gente despreza, e o que para Deus é lixo, às vezes a gente se agarra, abraça e defende e briga. Nós precisamos alinhar nossa percepção a respeito de valores, de importância, de prioridade com Deus, deixar, né, essa mania de grandeza e buscar a simplicidade que há no Senhor. Amém? Queria que você abrisse comigo lá em Marcos capítulo 10, versículo 35, está falando de dois dos apóstolos de Jesus, Tiago e João. Queridos, eu tenho uma grande admiração por esses apóstolos. Tiago, a Bíblia diz que era uma das colunas da igreja. Tiago é chamado dessa maneira, como uma coluna da igreja. João, eu amo ouvir, eu amo ler a palavra, o Evangelho, as cartas de João, porque ele é um cara amoroso. Eu me identifico, eu gostaria de conviver com uma pessoa amorosa. Mas o que eu não posso negar é que esses dois irmãos tinham mania de grandeza. E sabe como nós descobrimos que nós temos mania de grandeza? Vou te dar uma dica agora. Quando nós queremos privilégio. Tem quantos músicos aqui? 6, 7 músicos. Mas é o seguinte, pastor, eu preciso do melhor microfone.
Eu preciso do melhor instrumento, eu preciso do melhor lugar. A câmera não está pegando aqui, ó. Vamos alterar a posição dessa câmera. Lá na comunidade Alcance tem 5 casais de pastor, mas eu chego lá para o pastor e falo assim, ó pastor, é o seguinte, eu preciso pregar pelo menos 2 vezes por mês, porque você sabe, né? Na casa, o melhor prato, a maior porção da comida, a melhor cadeira, a melhor posição no sofá. Coisas simples, queridos. Na empresa tem uma ferramenta, não, essa aqui é a melhorzinha, então essa é a minha. Isso é mania de grandeza. Quando nós nos achamos superiores aos outros. E aqui, queridos, nós precisamos ver que Tiago, embora sendo uma das colunas da igreja, e João, embora sendo o discípulo amado de Jesus, tinham isso no seu coração e eram dignos de repreensão. E eu e você não somos melhores do que Tiago e João. Nós precisamos de repreensão do Senhor na nossa vida para encontrarmos alegria nas coisas simples que Ele nos oferece. Marcos 10, 35. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. É quase uma imposição para Jesus. É o seguinte, Jesus, você precisa de nós. Então vamos fazer um combinado. Eu quero me assentar à direita e o meu irmão à esquerda do Senhor. E daí o resto, os outros 10, se viram. Mas nós queremos uma prioridade. O que vocês querem que eu lhe faça? Disse Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu lá em Marcos 10, 43. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Jesus inverte aqui a nossa ordem de pensamentos. Anote uma coisa que eu vou dizer para você. Quem quer ser grande em tudo, vai se frustrar. Quem quer ser grande em tudo, vai falhar, vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que para ser grande nós precisamos ser pequenos. Mas tem gente que quer ser grande em tudo, ele não aceita perder nada, ele não aceita se diminuir em momento nenhum. E essa pessoa já está com a garantia de falhar, de ser frustrada, porque tem coisas, especialmente no reino de Deus, que para ser grande nós precisamos nos tornar pequenos. E é isso que Jesus disse, olha, João e Tiago, pode ser assim, queridos, só que para você chegar no lado direito e no lado esquerdo, você vai ter que ser bem pequenininho aqui, diante desses outros 10, diante dessa multidão, diante da igreja. Tem um lugar para você lá, mas o maior lá é o menor aqui. Amém? Você percebeu a diferença? E aonde que essa mania de grandeza, que muitas vezes nós manifestamos, pode nos levar, ou pode nos tirar? Por quê? Agora pergunte-se, por que você não consegue? Por que eu não consigo me alegrar com as coisas simples? Porque o inimigo coloca uma escama nos nossos olhos, como se fosse uma lente, sabe? Ele vem e coloca algo nos nossos olhos que, distorce a nossa visão. Sem essas lentes nós teríamos prazer nas coisas simples, mas o inimigo vem e coloca essa lente, e essa lente distorce, e aquilo que era bom nós começamos a olhar como se fosse ruim, e aquilo que era ruim nós começamos a olhar como se fosse bom. Foi isso que Satanás fez com Adão e Eva, e você pode conferir lá em Gênesis 3, versículo 1 ao 5. Satanás se apresenta para Eva e coloca essa lente, essa escama nos olhos de Eva, e posteriormente em Adão. E nós vemos aqui, eu separei 2 momentos dessa passagem que vão mostrar para você que, uma coisa boa eles começaram a olhar como se fosse ruim, e uma coisa ruim eles começaram a olhar como se fosse boa. Qual que é a coisa ruim? Como que eles estavam lá vestidos? Estavam nus. Não tinha mais ninguém, queridos. Era o casal nu. Havia necessidade de ter vergonha, de esconder algum defeito? Não. Essa passagem, quando ela diz que Adão e Eva estavam nus, está falando de transparência, de não ter nada a esconder, de não ter vergonha de nada. Nós deveríamos estar assim diante de Deus, nus diante de Deus, sem esconder nada de Deus, sem esconder nada das pessoas. Se nós fôssemos assim, nós não teríamos dificuldade em admitir os nossos problemas. E isso é bom. Mas aquilo que era bom até esse momento começou a ser ruim para Adão e Eva. Até ali estava tranquilo. Eles não tinham motivo para esconder nada de ninguém. Mas Satanás chega e coloca uma escama nos olhos deles. E agora eles começam a desejar o que era ruim também. Quem assistiu a mensagem sobre
os anjos, sobre demônios que nós postamos lá, sabe bem, está bem claro. Satanás era um anjo, mas ele tinha mania de grandeza. Ele queria ser igual a Deus. Ou seja, ele queria ser Deus. E o que ele plantou no coração de Eva? A mesma coisa. A mesma coisa. Veja o que diz o texto. Vamos ler lá. Gênesis 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Colocando dúvida no coração de Eva. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. E aí Satanás, com a sua astúcia, vem e diz o seguinte: certamente não morrerão. Esqueça isso. Deus deve estar com medo de perder o lugar dele para você. Foi isso que Satanás plantou no coração de Eva. Você está aí, né, como uma serva de Deus, obedecendo tudo que Deus está dizendo para você. Por que obedecer a Deus se você pode fazer o que você quer fazer? Veja o que ele acrescenta. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. O que Satanás desejou para ele, Satanás colocou no coração de Adão e Eva. E não pense que parou por aí, queridos. Ele está trabalhando para colocar no meu coração e no teu coração a mesma coisa. E eu resumiria tudo isso com uma frase. O que o mundo ao nosso redor está dizendo é: por que servir a Deus se você pode ser um Deus? Mania de grandeza. Tem alguma coisa maior que Deus? Não. Essa mania de grandeza que o mundo está colocando nas nossas mentes, minando os nossos corações, é isso. Por que você tem que servir se você pode tomar as tuas decisões, fazer o que você bem entende? É mais ou menos assim, queridos. E olha, aos pouquinhos nós vamos cedendo, nós vamos gostando da ideia. Aos pouquinhos nós vamos dizer: é verdade, é verdade. E quando nós nos vemos, estamos gostando das coisas ruins e desprezando as coisas boas, gostando daquilo que é grande. Nossa, ser Deus parece ser algo desejável. Mas ser servo, ser simples, não, isso não. Veja, queridos, que nós muitas vezes estamos suscetíveis a essa mesma tentação que Adão e Eva tiveram, de sermos seduzidos por essa mania de grandeza. Quando Adão e Eva, né, desejaram ser como Deus e então comeram do fruto da árvore da vida, eles quiseram ser o que eles não queriam servir. Quem é que gosta muito de obedecer assim? Nossa, pastor, eu gosto muito. Eu vou procurar um emprego assim onde o patrão seja muito exigente, porque eu amo obedecer. O mundo odeia obedecer. E o pensamento de liberdade que muitas vezes nós alimentamos é esse. Por que obedecer se eu posso ser alguém que manda? Por que servir se eu posso ser alguém que é servido? Quem é que nunca teve o sonho de ser patrão? Esse sonho está dizendo muito mais do que um desejo financeiro. Você não queria ser patrão só porque você queria ser bem sucedido financeiramente, porque você não ia ter que obedecer a ninguém como empregado. Pelo contrário, você poderia mandar. Queridos, é sutil, mas é real. Adão e Eva pensaram. Eu vou tentar aqui ler os pensamentos de Adão e Eva. Se formos igual a Deus, podemos criar o nosso próprio mundo, podemos realizar a nossa própria vontade, e em vez de obedecer, podemos mandar. Enfim, teremos liberdade. Agora não vai ser só o jardim do Éden, nós vamos ter o mundo inteiro. Não vai ser só essa árvore da vida aqui que nós não podemos comer, nós vamos comer o que nós quiser, porque nós seremos como Deus. Mas lá no fundo, todos nós queremos ser como Deus. Sabe por quê? Porque se nós formos um Deus, Deus erra? Não erra, então por que melhor do que ser um Deus? Eu não vou errar mais, ninguém vai poder apontar o dedo para mim e dizer: olha, você falhou, você pisou no tomate. É legal ser Deus, porque deuses não erram. É legal ser Deus, porque eles não obedecem. Ninguém vai dizer: olha, você deixou de cumprir a tua obrigação. Você vai dizer para ele: não tem obrigação. Eu faço do jeito que eu quero e ponto final. Ser Deus é legal. Ser Deus é legal porque deuses não têm medo de nada. E se eu fosse um Deus? E se eu tivesse o controle de tudo? Que legal que seria ser Deus. É legal ser Deus porque nós não seríamos julgados. Tem gente por aí que ainda ousa julgar Deus. Mas se eu e você fôssemos um Deus,
garanto que ia ser fuzilado na hora. Quem você pensa que é para me julgar? Eu não erro. É legal ser Deus, porque nós não precisamos nos humilhar, dizer você está certo. É legal ser Deus porque nós não seríamos condenados. É legal ser Deus porque nós não íamos precisar servir ninguém. Essa mania de grandeza que Satanás tem plantado no coração das pessoas, ele tem nos estimulado a nos comportar como deuses nesse mundo. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia chama Satanás de Deus desse século, de Deus desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e nós não vamos estar sozinhos, ainda que eu e você queremos ser Deus nesse mundo, nós vamos ter que dividir o palco com ele. Então essa mania de grandeza, queridos, é só uma desculpa para tirar você da presença de Deus. Enquanto você estiver disposto a servir Deus, você está na presença dele, mas o dia que você disser, não, eu quero ser um Deus também. Assim como Satanás foi destituído da sua posição, eu e você, infelizmente, vamos ser destituídos da condição de filhos amados de Deus. Eu quero continuar sendo filho amado de Deus que serve a Ele, em vez de ser um Deus nesse mundo, junto com Satanás. Essas coisas que eu falei para você são alvos teus. Você gostaria de não errar, gostaria de não obedecer ninguém, de não fracassar, de não ter medo de nada, de não ser julgado, de não precisar se humilhar, de não ser condenado, de não precisar servir. Eu vou ser ousado aqui, queridos. Eu vou falar por mim e por você. Eu acredito que todos nós aqui tem algum desses desejos. E se nós temos esses desejos no nosso coração, isso quer dizer que nós podemos ser tentados, em algum momento da nossa vida, nos tornar um Deus. Então você pode não estar vendo, mas o mundo está dizendo, para que servir a Deus se você pode ser um? Quem aqui pode dizer para mim o nome de um homem simples da Bíblia? Eu já fiz essa pergunta em algum momento, em alguma reunião nossa aqui. Muito simples, do Novo Testamento. Comia gafanhoto e mel silvestre. João Batista. Eu fico imaginando como que era a aparência física desse homem. Simples, 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 mas ao mesmo tempo sobrenatural. Simples ao extremo, mas ao mesmo tempo grande demais. Grande ao ponto de Jesus dizer, olha, nesse mundo, nascido de mulher, não tem nenhum igual a ele. Foi isso que Jesus disse a respeito de João Batista. O que eu quero dizer com isso para você? Dá para nós sermos simples, mais simples mesmo, e ao mesmo tempo ser sobrenatural. Você pode ser muito grande em Deus, eu posso ser muito grande em Deus, sendo muito simples nesse mundo. Amém? Mateus 3,3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Veja o que Jesus diz para ele, Mateus 11:11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. E agora, leia comigo João 1, versículo 1. Eu quero que você diga a mesma coisa nessa noite, querido. Com outras palavras, João Batista disse assim, eu não sou um Deus. As pessoas estavam pressionando João Batista porque ele estava batizando multidões, porque ele estava falando com autoridade e as pessoas estavam seguindo ele. João Batista tinha discípulos antes de Jesus ter discípulos, você sabia disso? Antes de Jesus vir como Messias ali, se anunciar o seu propósito, João Batista já tinha alguns discípulos que ele vinha fazendo em nome de Jesus. E as pessoas estavam dizendo, João Batista, nós temos visto na tua vida coisas grandiosas, me fale o seguinte, você não é o Cristo às vezes? E ele deixa claro, eu não sou Cristo, eu não sou Deus. João 1,20, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou Cristo. Sabe, eu vejo uma ênfase aqui nessa frase. Esse versículo afirma de várias maneiras que João ele fez questão de dizer, olha, eu não sou um Deus, vocês não devem me tratar assim. Eu não quero ser alguém que é referencial de grandeza nesse mundo. A minha grandeza está em Cristo. Diz assim, ele confessou, ele não negou, ele declarou abertamente, não sou Cristo. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí. Você que está em casa também, desafio você a fechar os teus olhos aqui e dizer para você mesmo, talvez a pessoa que precisa ouvir isso é você. Diga aí, eu não sou um Deus,
Eu não posso salvar minha própria vida, eu não posso fazer o que eu bem entendo, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todos os talentos, eu não sou um Deus, eu preciso me humilhar, eu preciso servir, eu preciso ser confrontado, eu preciso ser exortado, eu não sou um Deus. Nós precisamos, queridos, estar dizendo para a nossa alma todos os dias isso. Eu não sou um Deus. Não posso me tratar como se fosse um Deus. Não posso ser tratado como se fosse um Deus. Nós não somos Deus. Porém, nós podemos viver de forma sobrenatural nesse mundo. Sendo simples. Sendo falhos. Amém? Você crê nisso? Eu creio, queridos. Eu quero experimentar algo grande em Deus. Mas não posso. Não devo. Não vou deixar de viver a simplicidade do Evangelho. Amém? E isso vai acontecer quando as escamas caírem dos nossos olhos. Quando as escamas caírem dos nossos olhos, nós vamos parar de pensar como os discípulos em algum momento. Quem lembra do momento em que algumas crianças se aproximam de Jesus e os discípulos falam, não perca tempo, Senhor, com essas crianças. Isso aconteceu. Mania de grandeza dos discípulos. Jesus repreendeu eles e falou, olha, deixe vir a mim as criancinhas. Mas a mania de grandeza vai dizer assim, olha, não perca tempo ouvindo essa pessoa aqui. Não perca tempo indo na célula, não perca tempo visitando alguém necessitado. Não perca tempo nisso, não perca tempo naquilo. Mania de grandeza. Em outro momento que fica bem claro, queridos, que essa mania de grandeza dos discípulos atrapalhava o ministério deles. No momento em que os discípulos chegam e surpreendem Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles ficam indignados. Eles, com outras palavras, eles talvez tenham dito, nossa, nunca pensei que o Senhor ia fazer uma coisa dessa. Por ser mulher, jamais já seria difícil ela conversar com um homem, porque a cultura da época estabelecia isso. E por ser samaritana, isso era praticamente uma blasfêmia, era praticamente um pecado assim de morte. E os discípulos chegam e surpreendem Jesus conversando com uma mulher samaritana. E eu imagino a conversa entre eles. Nunca imaginei que o nosso mestre, sendo tão santo, faria uma coisa dessa. Mania de grandeza. Não me relaciono com qualquer um. Não converso com qualquer um. Olha, se você não tiver aí um nível médio, pelo menos, se tiver um 3º grau, não dá para nós ser amigo. Nossa mania de grandeza quebra muitos relacionamentos. Você poderia abençoar muitas pessoas se fosse simples e poderia ser muito abençoado se fosse mais simples. Amém? Veja o que diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Vou falar um pouquinho do histórico aqui de Paulo. Se Paulo fosse pegar um emprego, hoje ele traria isso no currículo dele. Veja como Paulo literalmente era grande. Se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo, eu tenho ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, talvez para você não faça o menor sentido isso que eu estou lendo, mas para as pessoas daquele tempo, querido, era a perfeição em pessoa. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Nós falamos de fariseu como alguém problemático. Na época, fariseu era os top, os criadores de lei, os que determinavam o limite das coisas. Tem alguma coisa que você não saiba? Procure um fariseu, procure um escriba. Paulo está falando disso. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Está dizendo perfeito. Mas o que para mim era lucro, agora houve uma transformação na sua vida. Um encontro com Jesus faz as suas escamas caírem. E tudo isso, ele diz, mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que transformação! Paulo descobriu nas coisas simples a alegria, a satisfação, um motivo para viver. Um motivo para viver, queridos. Ele era o cara na sociedade da época, mas a mania de grandeza do mundo foi superada, foi vencida a partir do encontro com Jesus. Quando as escamas caírem dos nossos olhos, nós vamos parar de dizer, não sou como esse, não sou como aquele. Olha para a vida dessa pessoa aqui, não tem isso, não tem aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Olha aqui para mim agora. Tem isso, tem aquilo, faço isso, faço aquilo.
quando as escamas dos nossos olhos caírem, nós vamos parar com essa mania de grandeza, com essa mania de superioridade. Veja o que diz em Lucas, capítulo 18, versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Queridos, quantas vezes por dia? Talvez você não fale, talvez eu não fale. Mas quantas vezes por dia nós pensamos: olha, ainda bem que eu não sou igual a Nicole. Quantas vezes nós fazemos isso? Isso é inegável. Falar nós não falamos, né? Porque se nós falarmos, as pessoas vão pensar mal de nós, né? Vão achar que nós não somos humildes, né? Mas fazemos isso com certeza. E nós precisamos imaginar. Eu imaginei, quando eu li esse texto a última vez, eu imaginei o seguinte: quando nós agimos como esse fariseu, dizendo: olha, graças a Deus eu não sou como essa pessoa, cheio de problema. Eu imagino Deus dizendo assim: olha, você estava prestes a se tornar um grande homem, mas você vai lá para o final da fila agora. Sempre que o pensamento de superioridade atingir o nosso coração, Deus vai organizar essa fila. Vai dizer: olha, você que está em último aí, vem para cá. Você está mais apto. Você que estava achando que é o cara, vai para o final da fila agora, porque precisa trabalhar esse coração orgulhoso. Eu fiquei imaginando isso, queridos. Quantas vezes eu já fui digno de ir para o final da fila? Talvez nós já estivéssemos vivendo outro nível de vida se não fôssemos tão presunçosos, tão orgulhosos. Imagine isso. Quantas vezes durante o dia nós pensamos, nos comparamos uns com os outros, e Deus está dizendo: olha, final da fila, tem outro que está, né, apto para esse lugar que você está almejando. Quando as escamas caírem, nós vamos dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu sou fraco. Senhor Jesus, eu sou falho. Senhor Jesus, eu sou um pecador. Senhor Jesus, salva-me da minha vã maneira de pensar. Talvez isso não esteja acontecendo, queridos, porque nossos olhos estão vendados, porque a mania de grandeza ainda está nos cegando. Lucas 18:13, que é a continuação daquele versículo, diz assim: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo, isso Jesus está dizendo para os discípulos, eu lhes digo que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Enquanto o mundo está dizendo: seja grande, Deus está dizendo: seja pequeno. O que o João Batista disse? Que ele cresça e eu diminua. Queria que você fizesse algumas perguntas para você mesmo. Em qual área da sua vida você percebe essa mania de grandeza? Eu vou dar algumas sugestões. É na nossa casa, que você acha que é maior e mais importante. É no teu trabalho, que você acha que é maior e mais importante. É no ministério, que você acha que é maior e mais importante. É na escola, que você acha que é maior e mais importante. É em comparação aos vizinhos, é em comparação aos membros da tua família. Qual é a área que você nesse momento se percebe com essa mania de grandeza? E como seria, querido, como seria a tua vida se você tivesse uma vida mais simples? Se você fosse mais simples? Se você se alegrasse com a simplicidade de Deus, como que seria a sua vida? Essa mudança abençoaria você ou você acha que seria muito chato? Eu quero dar aqui uma dica só, queridos, uma vantagem em ser simples. E talvez seja por isso que Jesus foi tão simples. Ser simples permite que as pessoas nos copiem, não é verdade? Se eu faço uma coisa simples aqui, alguém que me vê, ela fala assim: ó, pastor, eu posso fazer isso também. Jesus fazia questão de fazer coisas simples porque ele gostava, ele fala na sua palavra, ele nos ensina que nós deveríamos fazer as coisas que ele fez. Mas sabe o que a sociedade diz? Sabe o que o mundo diz? O melhor do mundo, o melhor, não o pior. O melhor que você pode ouvir do mundo é dizer: olha, eu fico feliz quando você prospera, quando você cresce. Mas nunca prospere mais do que eu. Nunca se torne maior do que eu. Esse é o melhor do mundo. E muitas vezes nós estamos agindo assim, como cristãos. O melhor de nós às vezes é: olha, eu fico feliz. Nossa, você subiu lá, orou, cantou, evangelizou, salvou uma família que estava, ajudou alguém.
muito bom. Mas é o seguinte, nunca se torne maior do que eu. Muitas vezes, queridos, muitas vezes você diz, olha, fiquei feliz que você comprou um carro, mas não precisava comprar um melhor do que o meu. Fico feliz que você comprou uma casa, mas não precisava comprar uma casa melhor do que a minha. O mundo coloca essa visão na vida das pessoas, uma visão de grandeza, que nos tira a alegria de viver com as coisas simples. Eu quero desafiar você a ser muito profundo em Deus, a ter grandes experiências em Deus, mas ao mesmo tempo ser muito simples em Deus, para que todas as pessoas que olhem para você possam então ter a mesma experiência. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando. Eu gostaria de ler o último versículo, que é Salmo 119, Salmo 119, versículo 29 e 30. E o salmista diz assim: desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Vou ler de novo para você. Faça desse texto uma oração para a tua vida. Desvia-me dos caminhos enganosos. E eu vou dar uma sugestão aqui. Um dos maiores e mais enganosos caminhos é o caminho da grandeza. Por tua graça ensina-me a tua lei, a tua vontade. Eu escolhi, a partir de hoje, o caminho da fidelidade, seguir as tuas ordenanças. Queria desafiar você a fechar os teus olhos, a refletir sobre essas perguntas que nós fazemos a nós mesmos, tentando identificar aí uma área em que nós possamos estar, com essa mania de grandeza, pensando aqui, se nós fôssemos e vivêssemos de forma mais simples, se isso afetaria positivamente ou negativamente. Se nós estamos vivendo a nossa vida de forma tão simples que as pessoas estão podendo nos imitar e então alegrar o coração de Deus. Se nós não estamos nos enquadrando nesse padrão que o mundo diz, seja feliz, seja próspero, seja grande, mas nunca mais feliz do que eu, nunca maior do que eu, nunca mais próspero do que eu. Queria que você, nesse momento, pudesse analisar, avaliar, se você não tem recebido sugestões do tipo, em vez de servir a alguém, por que você não se torna alguém? Em vez de servir a Deus, por que você não se torna um Deus? Em vez de obedecer a alguém, por que você não manda em alguém? Em vez de você se humilhar diante de alguém, por que você não humilha alguém? Em vez de viver por uma causa, por que você não se torna essa causa? Eu quero desafiar você, querido, você que está aqui na igreja presencialmente e você que está em casa nesse momento. Assim como João Batista fez, dizer para todos e de forma especial para você mesmo: eu não sou um Deus, eu não sou um Deus. Eu careço de salvação, eu preciso da misericórdia e da graça, eu preciso do perdão, eu preciso da correção, eu preciso da ajuda, eu preciso que o Senhor olhe para mim e trabalhe em mim esse caráter, que Ele tire de mim todo erro, todo engano, todo sofisma, toda maldição, toda mania de grandeza. Essa é uma noite, querido, para você ser liberto da mania de grandeza, para você receber o padrão dos céus, no nome de Jesus.